essas coisas, os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial, bem sabe que necessita destas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentados. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, estamos hoje na quinta-feira e também no nosso culto de ensinamento e doutrina. Eu confesso, irmãos, que o culto que eu mais aprendo é o culto de ensinamento e doutrina, porque aqui nós extrairemos coisas que vai enriquecer a nossa fé e abrir também a nossa visão. Eu meditando nesse texto de Mateus capítulo 6, verso 31 em diante, eu acho um tema nele, e o tema é o que Deus quer em primeiro lugar. Glória a Jesus. E quando eu estava assim meditando na palavra de Deus, o Senhor ia me levando em algumas dimensões. O que é que Deus Ele quer de mim? O que é que Deus Ele quer de você em primeiro lugar? Primeiro, o Senhor Ele quer reconciliação. A reconciliação não é só para o cristão afastado da presença de Deus. A reconciliação é aquele que está afastado da adoração, afastado do corpo de Cristo, não totalmente desviado, mas afastado da vontade de Deus momentânea. E aqui em Mateus capítulo 5, verso 23, 24 diz: deixa diante do altar a tua oferta e vai e reconcilia-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estar no caminho com ele, porque não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. O que é que eu posso extrair desse texto? Eu posso extrair desse texto o seguinte: a palavra de Deus diz que uma palavra branda ressuscita o amor, e a palavra áspera o furor. Se nós temos incorrido em caminho de desobediência a Deus, se nós temos impulsado em caminho que o Espírito de Deus não está de acordo, se nós temos ferido alguém, e isso eu falo não que a gente esteja fazendo propriamente isso, mas que a gente possa fazer uma retrospectiva da nossa vida diariamente, para que a gente não fira ninguém, e principalmente ao Espírito Santo de Deus com as nossas atitudes. Glória a Jesus. E se nós tivermos pecado, que a gente peça perdão, porque o juízo daqueles que morrem em desobediência nós sabemos qual é. E a Bíblia diz que aqueles que morrem na desobediência têm a tua vida encerrada no lago de fogo. A desobediência é o caminho que leva a uma morte física e uma morte espiritual. Se nós temos ferido ao Espírito Santo,
E muitos de nós até sabemos que isso tudo perecerá, mas a nossa vida espiritual, a nossa alma, ela permanece para sempre. Mas é bom, irmão, que nós possamos remir o nosso tempo, sem deixar de fazer também a obra de Deus. E aqui o texto vai dizer: primeiro buscar o reino de Deus. Mateus 6,33 vai dizer: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. Quando nós buscamos em fazer e agradar a Deus, o Senhor, Ele sabe da minha e a tua necessidade. É por isso que a Bíblia fala para a gente não usar de oração repetitiva, porque o Senhor, Ele sabe, Ele nos conhece por dentro, Ele sabe da minha e a tua dificuldade e necessidade. Muitas das vezes, querido, o que está faltando para muitos de nós é que a gente possa ser um pouquinho mais fiel a Deus, para que as bênçãos do Senhor comecem a acontecer em nossas vidas. Muitas bênçãos estão retidas porque nós não estamos mais priorizando o reino de Deus. Vivemos em uma Babilônia, e embutido desta Babilônia, nós também estamos inseridos dentro do Sodoma e Gomorra. O que é que nós estamos vendo aí diariamente? A pornografia na televisão. O que é que nós estamos vendo aí? Aleluia! Muitos levantes como igreja, ataque contra o reino de Jesus. Aleluia! E muitos de nós estamos preocupados com outras coisas e deixando o reino de Deus. Aleluia! Que a gente possa vigiar. O que foi que aconteceu, irmão, essa semana aí? Televisionaram um show pornográfico na televisão, chegando dentro das casas, aonde tem as crianças, aonde tem a família tradicional. O inferno, o diabo se levantou para afrontar a igreja de Cristo, não só aqui dentro do Brasil, mas fora também. Que nós possamos buscar o reino para nos fortalecer ainda mais, para que nossa visão seja uma visão mais aprofundada, uma visão de águia. Alguns estão agora, aleluia, olhando para tudo isso
se tiver 2 justos, e se tiver 3 justos, 4 justos, 5 justos, 10 justos, se tiver só um, eu pouco, eu tiro de lá de dentro. Assim como Noé e a família dele estava dentro, vivendo em uma promiscuidade, não que eles eram promíscuos, mas eles estavam morando, residindo num lugar de promíscuo, de gente que não tinha pudor nenhum. Mesmo assim, estava lá alguém que servia a Deus. E a Bíblia vai dizer que Ló era justo. Tira da mente um filme que apareceu dizendo que Ló era ladrão. Nada disso. Tem um filme aí católico que diz que Ló era ladrão. E ele aparecia em um bote vendendo bugiganga, querendo enganar também, sabe quem? Olhe a contemporaneidade que eles botaram. Querendo enganar a Noé. Olha a distância. Ló, Abraão. Ló não é gênero, não é Ló, Abraão, sobrinho de Abraão. Isso são aqueles que querem deturpar a palavra de Deus para enganar os salvos. E se nós não tivermos ligado no reino de Cristo, fazendo a vontade de Deus, nós vamos ser enganados, nós vamos ser ultrapassados, vamos ser pisados. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos: enquanto tiver homens e mulheres de Deus compromissados com a palavra dele, aleluia, a palavra do Senhor vai ter curso nesta terra. Mas quando Deus tirar a igreja daqui, aí o diabo pode dominar, porque a Bíblia diz que o mundo já é dele, mas ele não tem poder total sobre o mundo, porque a igreja do Senhor está aqui. Glória a Jesus. E aqui vai falar primeiro que estava dos céus, ou de Deus. E o terceiro vai dizer: primeiro, julgar a si mesmo. Mateus capítulo 7, versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Gálatas 6:1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai um tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Não interessa o que os irmãos que se dizem irmãos acham de mim ou de você. Não interessa o que aqueles falam. O interessante é o que Deus pensa de mim e de você. Por que, irmão? Porque é Deus que justifica a igreja. É Deus que justifica você. É Deus que justifica a tua amada igreja. O que eu tenho que fazer como servo do Senhor é simplesmente uma coisa: seguir em frente, na presença dele, fazendo a vontade dele. Porque aqueles que falam de mim e você não tem coragem de fazer o que você faz, mas
que Deus vai fazer com você. Mas aí o teu irmãozinho, sabe o que é que acontece? De vez de orar por você, ele vai sair aos 4 ventos, dizendo o que você cometeu de pecado. Aí você está pensando que a madeira vai cair no ombro do irmãozinho? A madeira vai cair no teu ombro, que saiu ventilando o escárnio. É por isso que é bom, irmão, a gente olhava muito e fala pouco em determinados momentos. Principalmente quando o nosso irmão está precisado da oração, de um apoio, de uma palavra. E aqui, Gálatas vai dizer, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Sobre alguma coisa? Chama teu irmão e fala, irmão, não faça isso não. Deus, ele é tão misericordioso que ele tem misericórdia de mim, tem misericórdia de ti. Agora, quem é o irmão para ajudar alguém? Se nem Deus te julgou e nem julgou a mim. Tem coisas que nós temos que aprender para que a gente possa nos encaminhar no caminho de Deus de forma correta. O que Deus quer em primeiro lugar de mim, de você, que a gente faça a vontade dele, que nós nos aproximemos dele, que nós tenhamos comunhão com ele, que priorize a ele. Devemos priorizar ao Senhor. Quer ver, irmãos, a prioridade? Eu estava assistindo um vídeo dos irmãos da África, e esses irmãos ele caminhava 15 quilômetros para chegar na igreja. Mas, irmãos, você sabe como era a igreja? Era um estopo de coco, dentro de um salão de chão batido, o telhado de palha de coco. Mas os irmãos andavam 15 quilômetros para ir cultuar a Deus. Você sabe o que é isso? Priorizar. Dormiam na igreja e vinham de manhã cedinho, voltando para casa. E quando eu vejo aquilo ali, irmãos, eu me encho mais de vontade, eu me encho mais de vigor, sabe por quê? Porque tem hora, irmãos, que a nossa bateria se esgota. Tanto a bateria de força, como a bateria mental. E se nós não tivermos um escape, e se nós não tivermos estratégias para poder carregar novamente essas baterias, vai entrar em falência. É por isso que a gente vê muitos pastores aí depressivos, doentes, abandonando a Deus. É por quê? Porque ele não aguenta o peso do ministério. E é preciso o pastor ter estratégias para que recarregue. E uma da fonte de energia para carregar é a gente ver a dificuldade desses irmãos que quer cultuar, que quer estar priorizando o reino. E os evangelistas, irmão, dentro da savana, arriscado o leão pegar, arriscado uma onça pegar, um búfalo, um hipopótamo, outros animais que tem, mas sexta-feira estavam lá em tenda, entregando folhetinho, falando de Jesus. E outra coisa, o pastor não estava junto não, o pastor estava em outro país, o pastor só vai lá a cada 6 meses, deixou só um obreiro lá, sabia não? Aqui no Brasil, se o pastor vai para frente evangelizar, alguns vai. Se não tiver o pastor, todo mundo fica acomodado, ninguém vai. Você sabe o que é isso? Falta de priorizar o reino de Deus. O evangelismo, para a gente fazer, não precisa só do pastor, não.
imaginou? Lá na Carola, quando eu estava, era assim: se eu fosse, ia; se eu não fosse, não ia. Quando eu tomei conta do Cirino, a mesma coisa: se eu fosse, ia; se eu não fosse, não ia. E o meu compromisso como crente, e a minha prioridade, e as pedrinhas que eu tenho que colocar na minha coroa, como ele faz isso, os galardões, é a partir daquilo que eu faço para o reino de Deus. Eu vou querer galardão se eu ficar pregado em casa, dentro da igreja, não. Eu terei galardão quando eu vou fazer a obra de Deus. Aleluia. Independente se o pastor vai ou não. Independente. Meu pastor, estou ali, viu, fazendo uma obra ali, estou levando os folhetos, estou visitando. Você sabe o que acontece? Todos esses esforços que um da gente faz, acrescentará na igreja. Sabia não? Acrescentará na igreja. Mas se a igreja espera só por um, certamente que a obra vai dar passos lentos. Mas quando todos começam a entender que a obra não é feita por um, o pastor não é centro de nada aqui, o pastor não é ponto de nada aqui, o pastor só tem um pouquinho mais de responsabilidade. Cada um de nós temos a responsabilidade de multiplicar, aleluia, a alma da igreja. Evangelizando, convidando, pedindo para fazer o culto no ar. É dessa forma. E sabe o que acontece? Traz para a igreja. Pastor, eu consegui fazer o culto no ar ali. É para o senhor organizar a igreja, a gente ir. Organizamos a data e vamos lá. Sabe por quê? Vamos trabalhar juntos em prol do reino de Deus. Você faz a sua parte, eu faço a minha, e a igreja unida faz a dela. Glória a Jesus. Priorizar o reino de Deus. Terceiro, ou melhor, quarto. Primeiro, limpar o interior. Mateus 23, 25 e 26 vai dizer: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperância. O 26, fariseus certos, limpa primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. É o que eu falo sempre, irmãos. O crente, ele tem a obrigação de se santificar diariamente. O crente, ele não pode viver a vida simplesmente fazendo tudo que ele quer durante o dia e esquecendo da sua obrigação como cristão. Porque, irmãos, quando nós estamos buscando ao Senhor, nós estamos nos purificando, nós estamos aproximando mais de Deus. Nós estamos nos interessando em aprofundar, em conhecer. Ninguém aqui conhece profundamente Deus. Ninguém. Mas nós estamos na evolução de entendimento. Nós estamos na evolução de conhecimento. E a cada passo que nós damos em conhecer a Deus, cada vez mais nós vamos conhecendo. E cada vez mais nós vamos andando. Cada vez mais nós vamos nos interessando. Cada vez mais nós vamos avançando. E o nome de Jesus será glorificado.
conheceria também o filho dele. E Jesus começa a falar para eles. Olha o tanto que eles não tinham entendimento. O próprio Deus, filho de Jesus, estava ali e eles não conheceram. Procuraram matar, procuraram escarnecer, procuraram perseguir. Por quê? Porque eles estavam sujos por dentro. A aparência era de bondade, de piedade, mas por dentro estava sujo. E isso fica de exemplo para mim, fica de exemplo para todos nós. Não podemos ter só uma aparência de bondade, não podemos ter só uma aparência de crente. Alguns se confundem quando coloca a saia no tornozelo, deixa o cabelo crescer e começa a dizer que é crente. Irmãos, muitos que se vestem dessa forma é pior do que Satanás. Muitos, mas também tem muitas exceções. Tem muitas mulheres de Deus que se vestem adequadamente. Tem muitas mulheres de Deus que têm visão de Deus, que se veste da forma de bondade e dentro é bondosa, que aparece ser fiel a Deus por fora e dentro tem um sentimento de fidelidade a Deus. Parece ser uma crente raiz e por dentro é uma crente raiz. Mas também a gente pode identificar pelos frutos que essas pessoas produzem, o que eles falam. Quero parafrasear aqui para dizer: olha, nós estamos vivendo uma época aonde deturparam a palavra de Deus. São poucas as igrejas que estão compromissadas em pregar o evangelho e ensinar. E quando o pastor prega o evangelho e ensina, a gente vê a igreja vazia. Mas quando a gente adota um sistema que inventaram a igreja bíblica, com que inventaram, sabe o que acontece? A profecia rola solta, ou melhor, a profetada. E está até gravando ali, eu vou falar para os nossos profetas. Vocês que ficam profetizando o que Deus não disse, cuidado que Deus está de olho em você. Cuidado que Deus está de olho nos nossos profetas. O tempo está se abreviando, os sinais estão chegando e vocês que é falso profeta, Deus vai pesar a mão sobre a tua vida. Aleluia. Deus ele vai usar você, meu irmão. Deus ele pode usar eu aqui em cima. Não precisa eu me intitular de profeta. Não precisa eu fundar um ministério e botar lá a profecia de não sei o que, não. Deus não está submisso a mim. Eu estou submisso a Deus. Eu faço o que Deus me determina para fazer. Eu não determino e não delego nada para Deus, porque o maior aqui é Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Muitos pastores, líderes, irmãos, que se vestem, que falam de forma superior ao Deus que eles pregam. A Bíblia chega a dizer que quando Jesus estava no Rio Jordão para ser batizado, não que ele precisasse, mas como uma forma de que todo pudesse levar aquele legado, ele se permite batizar. Depois que ele sai das águas, a primeira coisa que desce sobre o dele é uma pomba. Repare que a pomba, ela é simples, mas automaticamente bonita. E a Bíblia diz: seja simples como a pomba. Por que, irmãos? Eu não sou melhor do que o meu Deus.
momento é outro. Hoje temos roupas mais adequadas, tudo bem. Mas isso não pode entrar no meu ego. Isso não pode interferir na minha santidade. Isso não pode me levar a um patamar que eu não tenho, que eu não sou, porque eu adoro a Deus. Na época, Davi também tinha as melhores roupas. Tinha uma coroa de ouro na cabeça. Mas quando ele entrava no templo, ele chegava no altar, tirava a coroa dele e dizia: aqui eu não sou rei, porque há um rei dos reis maior do que eu. É isso que eu me abalizo. É por isso que nós somos simples, falamos simples, porque o maior é Deus. Deus revela, Deus ele fala e Deus ele envia. O que ele quiser falar para a igreja, ele vai falar. O que ele não quiser que a igreja não saiba, a ele também não vai usar ninguém para falar. Não precisa eu forçar uma coisa que não sou, uma profecia que eu não vou ter. Irmãos, eu quero dizer uma coisa: aleluia, ajuda o profeta para ver se ele vem de Deus. Aleluia. Tem gente que passa o dia todo e não folhinha uma Bíblia. Como é que vai saber das coisas de Deus? Como é que vai entender das coisas de Deus? Se eu não leio, se eu não escuto, pastor, mas eu não sei ler não. Mas aí, irmão, tem a Bíblia com áudio. Aqueles que não têm leitura e quiser a Bíblia com áudio, pode me pedir que eu vou pegar o aplicativo e eu vou baixar no seu celular. E você vai ouvir a Bíblia. Para que o diabo não te engane. Para que você fique sabida. Nós não estamos no tempo mais de estar sendo enganado pelo diabo. Mas que possamos nos esforçar em aprender a palavra de Deus. Para que o diabo não tenha domínio nem poder sobre as nossas vidas. Aleluia. E aqui vai dizer: primeiro, cuidar da família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4 vai dizer: mas se alguma viúva tiver filho ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família, e a recompensar os seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ó, irmão, eu me lembro de quando eu procurei minha mãe vários anos na rua e não conseguia achar. Aí eu já estava com o Carmelita, a gente já estava morando junto, ela estava grávida de Gabriel. Foi quando minha mãe apareceu, depois de muitos anos. Mas assim que eu vi minha mãe, eu peguei ela nesse dia. Ela estava bem louca, descontrolada, as unhas grandonas, cheias de lodo, cabelo entrundado de lodo. Eu abracei ela no meio e consegui trazer ela para dentro de casa, botei ela no quartinho lá no fundo. Ela me arranhou todo, aonde ela passava a unha inflamava. Fiquei até com febre por causa dessas arranhaduras. Fui na casa das irmãs e falei para a irmã: minha mãe voltou, me ajude a levar ela para o sanatório. E quando foi no outro dia, a gente já foi para o sanatório. Chegou lá, não pôde internar porque não tinha documento. E aí a gente pediu ajuda do vizinho. Sabe o que é que acontece, irmão? Nós temos que honrar a nossa família. É o que a Bíblia diz. Tem filho, filha, mulher, esposo, que fica mentindo para os seus pais, mentindo para o seu cônjuge. Prioriza as coisas do mundo e não prioriza a sua família. Quando eu deixo de priorizar a minha família, eu estou indo contra a palavra de Deus. É por isso que acontece muitas coisas de mal na vida de muitas pessoas. E a pessoa diz: mas eu sou uma pessoa tão boa, e por que acontece com isso comigo? Bora ver o que você está fazendo com seus pais. Bora ver o que você está fazendo com a sua esposa. Bora ver o que você está fazendo com o teu esposo.
diante. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família, e a recompensar os seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Está entendendo, irmão? Porque muitos jovens estão morrendo. Está entendendo? Quem tem grupo de notícia vai ver. É 30, 40 jovens mortos no dia, entre Salvador e Feira. Hoje eu contei na faixa de 25 morto hoje, entre Salvador e Feira de Santana. Mas o pai e a mãe diz: meu filho, sai do meio dessas pessoas. Meu filho não vai não. Meu filho vai trabalhar. Meu filho isso, meu filho aquilo. Sabe o que é que eles fazem? Ignora a mãe, ignora o pai, briga com todo mundo e vai para dentro do tráfico. Muitas vezes eles vão perceber o que eles fizeram quando ele vê a facção rival colocando ele no canto e começar a botar a arma na cara dele. Aí ele vai pensar em pai, pensar em Deus, pensar em todo mundo. Aí já é tarde. E quando é marido e mulher, ou vice-versa, cada tem sua esposa. No meu caso, eu tenho 26 anos com minha esposa. Aí o cara vê alguém passando mais atraente, achando ele sem graça. Aí ele tem um casamento de 20 anos, de 10 anos, 5 anos, 8 anos. A mulher que Deus colocou na vida dele para os dois andar juntos, um ajuda o outro. Aí o diabo entra no meio e ele esquece da família e acompanha o diabo. Depois, irmão, está pagando o preço. Depois está pagando o preço. Porque priorizou o diabo e deixou de priorizar a família. Hoje você não pode mais reclamar o filho. Não. Você sabia que filho já não é mais filho, é hóspede? Não pode fazer barulho de manhã não, porque senão irrita todo mundo. Não pode lavar o prato não pode cair no chão, que misericórdia. E se conversar, tem que conversar cochichando, porque o hóspede está no quarto. Os pais estão respeitando o filho, mais do que era o filho para respeitar o pai. Mas o respeito que eu falo era como se fosse que invertesse o papel. Claro que o pai tem que respeitar o filho. É como se o papel tivesse invertido. É como se o pai se tornasse filho e o filho se tornasse pai. Você tem que cochichar em casa, você não pode falar muita coisa, você não pode reclamar. E quando tem alguns que é descontroladamente, sabe o que ele faz? Vai embora. Aí o cara chega na internet, bora fugir, bora, aí ó, esquece pai, esquece mãe, esquece família, esquece todo mundo. Quando chega lá, vai ver o que fez a besteira. Você sabe onde é o melhor lugar para a gente se viver? Na casa dos nossos pais. Porque na casa dos nossos pais nós vamos ter amor, compreensão, vamos ter comida de graça, roupa muitas das vezes, né? O pai, a mãe é honesto com o seu filho, com a sua filha. Creio eu que o pai e a mãe jamais vai querer roubar um filho. Mas quando o filho sai de dentro da casa do pai, ele está na mão do lobo. Ele tem que virar um caçador. Porque lá fora vai ter muitos que vão querer caçar ele também. É quando eu falo em casa, olha, vocês estão na bênção e não sabem. Uma vez eu chamei Gabriel no sofá e falei: ó Gabriel, no dia que você sair de casa, que você começar a ter compromisso, você tem que sustentar mulher, filho, ter casa, boleto chegando, as coisas para pagar, você vai ver o que é gostoso. Você vai ver o que é gostoso. Porque muitas vezes a gente fala e o filho não quer obedecer, ele acha que a gente tem que dar tudo, a gente tem que dar tudo aquilo que está dentro do nosso orçamento. Meu irmão, você sabe qual é o momento mais ruim do pai e mãe? É quando o pai e mãe faz vontade demais a filho. Eu tenho uma cunhada mesmo que fez tanta vontade a filho que ele se comporta como rico. Tem que dar tudo. Porque se não der uma briga infeliz dentro de casa. E quando eu falei com ela na época, eu falei:
olha, crie, rapaz, mais duramente esse menino, que quando ele estiver grande, aí vocês não vão aguentar. Foi dito certo. Uma vez eu pensei, quase ele batendo nela, e eu falei com ele: se você bater nela, eu vou dar uma branca no pé do teu ouvido. Bata aí tua mãe, pra tu ver. Meu tio, eu falei: bata pra tu ver. Não, você tá brigando com mãe. Eu falei: você tá pra brigar com mãe, rapaz? Sua mãe tem que falar, você tem que baixar a cabeça. Se sua mãe estiver errada, abaixa a cabeça. Quando tudo estiver lá, mãe, eu não fiz aquilo, tudo frio. Mas nunca vai de frente, não bate de frente com a tua mãe, com o teu pai. Se teu pai ou tua mãe reclamou e você está na razão, fica quieto. Quando todos nós estiver calmo, você vai lá: pai, amanhã, aquele negócio que o senhor reclamou comigo e tal, não foi assim, foi assim, assim, assim. Eles vão entender porque eles não estão mais nervosos com você. Agora, você botar peito com peito com sua mãe, parecendo que ela vai ter com a mão, você recebeu uma bronca no pé do ouvido, para você aprender a respeitar. Isso foi o Isaac, o sobrinho dela mais velho, tem a mesma idade de Gabriel. Ele: mas tio, você ia bater? Eu falei: eu ia. Tem que falar a verdade, né? Eu ia. Ele: não, meu tio, eu não ia fazer isso não, que não sei o que. Eu falei: amém, glória a Deus, glória a Jesus, tá bom? Então, irmão, nós temos que dar limites aos nossos filhos, criar nossa família debaixo da sugestão de Deus e aprendendo, ensinando ele a respeitar você como pai líder da família. Eu sempre criei os meus filhos dessa forma, para que eles me obedecessem, não tivessem medo, mas me obedecessem. Se eles fizerem coisas de que eu já aconselhei para que eles não caiam e cair, eles estão sozinhos, porque aí eu não vou poder fazer mais nada. Porque a minha parte como pai, como líder da família, já fiz. Cada um pega o teu legado, guarda e joga lá fora, prenda, vai executar lá fora. Glória a Jesus, aleluia. E aqui vai dizer: primeiro, dá ao Senhor. 1 Coríntios 8:5, ele diz, segundo melhor, Coríntios 8:5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. É o que eu falo sempre: primeiro Deus. Temos um compromisso com as nossas famílias, claro, mas a gente não pode deixar de priorizar Deus também, porque é Deus, é a partir de Deus que nós temos o nosso acesso livre para os céus. E aqui vai dizer: primeiro ser provado e depois servir. 1 Timóteo 3,10 vai dizer: e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Aqui está falando sobre os obreiros, e também esse versículo serve para todos nós como igreja. O que nós estamos passando aqui nessa terra é um experimento. Estamos sendo experimentados, estamos sendo ensinados, para que a gente possa galgar o reino de Deus. Só entrará nos céus escolhidos, e é por isso que nós temos que nos esforçar, aleluia, para que a gente nesse grande dia esteja aprovado para entrar na glória do Pai. E por último, primeiro, isso aqui é o que Deus quer primeiro trabalhar, depois colher. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. É por isso que eu falo, irmãos, nós estamos plantando para colher mais tarde. Ainda que a gente não veja o crescimento agora, porque muitas das vezes a gente não vai ver o crescimento, porque o crescimento é espiritual. Nós estamos plantando espiritualmente, para que no dia que o Senhor nos buscar a igreja, a gente colha o que a gente plantou
produtor de santidade. Aleluia! Vai ter coisa que nós vamos plantar aqui, mas tem coisa que a gente não vai colher aqui. Aleluia! Tem muitas coisas que nós não colheremos aqui, mas tem muita coisa, e essa coisa é muito mais valiosa do que aquela que a gente poderia colher aqui, que é a vida eterna. Essa é a maior colheita que a igreja de Cristo vai fazer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que nós possamos dar primeiro a Deus, que nós possamos nos dedicar a Deus, que a gente possa atender o nosso chamado como servo de Deus na obra dele, para mostrar um bom serviço, para mostrar uma boa adoração, para mostrar que somos bons cristãos diante da presença de Jesus. E o nome de Deus venha a ser glorificado através da minha vida e da tua vida também.